Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela sua vida e pelo privilégio de nós estarmos reunidos na presença do nosso Senhor. Quero deixar uma palavra de reflexão para a sua vida. O que fazer quando tudo não vai bem nas nossas vidas? O que fazer quando tudo acontece de forma inesperada na nossa vida? Quando enfrentarmos coisas desagradáveis em nossas vidas, muitas vezes nós ficamos angustiados e nos sentimos desamparados nessa hora. Como fazermos para manter um relacionamento normal com Deus e ter fé para enfrentar essas provações? É importante que há os versículos da Bíblia que nos encorajam a continuar a nossa caminhada de vitória e estabelecer em Deus a nossa confiança. Por exemplo, há uns versículos da palavra de Deus que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. Reconhecer em todos os teus caminhos, Ele a endireitará as tuas veredas. Salomão, mostrando que nós possamos e temos condições de vencer no dia da adversidade, aprender a confiar em Deus em meio às adversidades. Em nossas vidas, frequentemente nós ficamos sem saber o que fazer quando a adversidade bate à nossa porta. E é importante que nós devemos lembrar-se de que Deus, Ele é o nosso porto seguro. Ele sempre vai nos dar segurança, garantir aos seus filhos vitória. E é nesse processo que Ele vai nos habilitando novamente para termos em Deus a oportunidade de reagirmos e ver o raiar de um novo dia na nossa vida. Com certeza tem alguém que está me ouvindo que está passando por um momento de dificuldade, não sabe como resolver as situações, e é justamente nesse momento que nós devemos fazer a oração, confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos estribar no nosso próprio entendimento, mas é sabermos que em Deus nós temos refúgio. Em Deus Ele vai nos dar segurança para continuarmos nesta caminhada. O salmista, no Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz aos verdes pastos, me leva às águas tranquilas, por o amor do seu nome. É importante que saber que o nosso Deus, em meio às turbulências, se nós confiarmos nele e permitir que ele seja realmente o nosso pastor, ele vai nos conduzir às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, por o amor do seu nome. Isso é segurança em Deus. Então, confiar no Senhor de todo o nosso coração realmente não te estribes no teu próprio entendimento, é reconhecer que os caminhos que o Senhor tem estabelecido para nós são caminhos bons, são caminhos que nós iremos trilhar confiante nele. Provérbios 3:5, que é essa referência que eu li agora há pouco, mostra claramente o quanto Deus ele está disposto a agir por nós quando nós confiamos realmente nele. E o Salmo 34, versículo 17, diz que os justos, eles clamam ao Senhor e os ouve e os livra de todas as suas angústias. É importante que o justo, ele clama pelo Senhor. O justo, ele sabe que o Senhor é o seu porto seguro.
O justo, ele conhece que o nosso Deus é o Deus que nos socorre no momento da angústia, da provação e da tribulação. É por isso que o salmista diz que o justo clama ao Senhor e os ouve e os livra de todas as suas angústias. É importante que mesmo no dia da angústia, o justo, ele sabe que quando ele clama, o Senhor os ouve. Os ouvidos do Senhor estão atentos. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. João, no capítulo 16 e no versículo 33, ele deixa bem claro que tenho-vos dito estas coisas para que em mim, olha só a expressão, eu tenho dito estas coisas para que em mim vocês tenham paz. E ele mostra que no mundo nós teremos tribulações, ou seja, enquanto vivermos aqui, nós estaremos sujeitos a passar por provações, passar por tribulações, sofrer angústias, tristezas, desilusões, percas, prejuízos. Mas o Senhor nos adverte que nele nós teríamos paz. No Senhor nós teríamos segurança. E o importante é que diante de todas estas coisas, o Senhor, ele nos adverte, ele nos consola e ele nos anima, dizendo: tende bom ânimo. Porque o maior exemplo de quem passou por provações, por lutas e por adversidade, sou eu venci. É por isso que você não pode perder o ânimo, porque nos dias da adversidade, o Senhor nos ensina que ele venceu. Se o Senhor venceu, ele diz: vocês também vencerão. Ou seja, se o Senhor venceu, ele nos dará total condições para vencermos no dia da angústia. E uma pergunta: como receber ânimo em meio às provações? Como é que eu faço para receber ânimo em meio às provações? Como podemos receber ânimo em meio às provações? É importante que nós observamos os versículos de encorajamentos e mantermos esse relacionamento com Deus. Porque a palavra de Deus vai nos dizer lá em Isaías 41, verso 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Então, como podemos receber ânimo em meio às provações? Primeiro, o Senhor vai nos encorajar e dizer: não temas, porque eu sou contigo. Eu não vou temer, porque a minha confiança em Deus é a garantia que Ele vai estar comigo. E nós não devemos nos assombrar, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda. É importante que o versículo diz que o Senhor vai nos fortalecer, Ele vai nos ajudar e Ele vai nos sustentar. Ou seja, fortalecimento, ajuda, auxílio e sustento, provisão, segurança com a destra da minha justiça. Então, esses versículos traz-nos garantia que o Senhor, Ele vai estar nos conduzindo, Ele vai estar conosco, Ele vai estar nos fortalecendo em todos os momentos da nossa vida. E o importante que o Senhor animando o povo de Israel
como a liderança que estava sobre eles, a responsabilidade. Deuteronômio capítulo 31, verso 6, o Senhor diz: sede forte e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. O Senhor diz: olha, diante dos grandes desafios que vocês estão enfrentando, vocês não devem temer. Vocês não devem ficar com medo. Porque vocês, primeira coisa, vocês precisam ser corajosos. Porque aquele que tem medo, ele não consegue avançar. Porque o medo neutraliza esse homem. O medo, ele trará para essa pessoa um estagnar. Ele vai desistir. Ele vai ficar sem reação. O medo neutraliza. O medo paralisa. O medo deixa a pessoa inerte. E o Senhor está dizendo: ser forte e corajoso. E não temas, e nem vos atemorizeis. Não seja atemorizado, não se assombrem com o que vocês estão vendo. Quantas pessoas não se assombram, estão assombradas diante dos grandes desafios? Quantas pessoas desistem facilmente porque entende que o desafio é maior do que sua coragem, o desafio é maior do que sua força, o desafio é maior do que realmente a sua visão. Mas o Senhor está dizendo: primeiro, para vencer os desafios você precisa ser forte. Para encarar a luta você precisa ser corajoso. E para permanecer firme você não deve temer. E nem deve se assombrar, nem se atemorizeis diante deles, porque o Senhor, aí a parte B desse versículo diz: o Senhor, ele é a garantia. O Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Ou seja, sou eu que estou garantindo que se vocês permanecerem corajosos, se vocês permanecerem firmes, se vocês não se atemorizar, eu estou dando garantias que a minha presença estará com vocês. Eu estarei auxiliando, conduzindo e dando certeza que eu estou convosco. Isso é importante. O Senhor também é um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. Certeza que da fé que nós depositamos em Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Ele não vai nos deixar. A palavra de Deus nos garante que ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor ele permanece sendo fiel. É como se a palavra de Deus está dizendo: olha, vocês estão sujeitos a errar e a falhar, ficarem com medo, atemorizados, tristes, abatidos, mas uma coisa é certa: eu não vou deixá-los, eu não vou desamparar vocês. Queridos, que essa palavra de reflexão possa aguçar sua mente e você possa depositar em Deus a sua confiança. Você não deixa ser abalado pelas circunstâncias, mas entenda que o propósito de Deus é para aqueles que não têm medo de encarar os desafios. Todos aqueles que enfrentaram os desafios, eles saíram vitoriosos, porque o primeiro obstáculo que nós encontramos diante de grandes desafios é superar realmente um medo que tanto nos assombra. O segredo do sucesso é para quem não tem medo de correr o risco do fracasso. Então, a coragem, ela não é a ausência de medo, mas é a superação do medo. O medo sempre vai existir, mas a tua vontade de vencer, de avançar, você vai superar esse medo e vai conseguir chegar
aonde você tem desejado. Que Deus ele possa te fortalecer nessa caminhada, nessa jornada, que essa palavra ela possa servir de base para o seu crescimento, de orientação para a sua vida, e você permaneça glorificando a Deus, porque a palavra de Deus ela nos diz claramente que aquele que coloca a mão no arado, ele não deve olhar para trás. Mas o escritor aos Hebreus ele nos diz que corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, te dê muita graça, em nome de Jesus Cristo. Quero fazer um convite a você ainda que não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, que você compartilhe esta palavra, que você possa compartilhar com seus amigos, você deixa o seu joinha, o seu like, o seu gostei, e assim você estará nos ajudando a divulgar a palavra de Deus e abençoar mais vidas. Que Cristo abençoe.